Porque nós ministrarmos uma quarta profética sem que você entenda ou compreenda o que é o profético, talvez você possa perder algumas chaves que são liberadas quando há um profético. Quero dizer para você, simplificando, que o profético são códigos ou algoritmos que são liberados, que fazem parte de chaves que abrem portas. Queria te dizer nessa noite que nós precisamos ter um entendimento do profético para que o profético aconteça na minha vida. Porque se eu não entendo tudo aquilo que eu não tenho entendimento, eu não desfruto. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. Isso é bíblico. Você vai poder desfrutar só daquilo que você entende. Se você tem um princípio e cumpre, mas não entende o princípio, provavelmente você não vai desfrutar desse princípio. Se você tem uma promessa, não compreende a promessa, muitas vezes você não vai conseguir desfrutar da promessa. Porque você só pode desfrutar daquilo que você entende. E eu queria te dizer o seguinte, que existe uma diferença entre profético e profecia. Nós ouvimos muito falar sobre profético, ouvimos muito falar sobre profecias, e muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é profético e o que é profecia. E eu queria falar hoje sobre profético, mas eu queria te levar a um entendimento. Que você, para viver um profético maduro, você vai precisar entender qual é o tempo que você está vivendo. Porque senão você não vai saber usar a chave correta para destravar as portas, para mudar de ambiente e poder entrar numa atmosfera profética. O que eu quero trazer nesta noite e o que eu quero que você entenda é o seguinte: a profecia, ela pode prever o futuro, não é assim? Geralmente quando você ouve uma profecia, geralmente está falando algo sobre o seu futuro, está revelando algo do futuro. Mas o profético pode alterar o presente. É diferente. A profecia pode prever o futuro, mas o profético pode alterar o presente. E isso que é importante nós termos um entendimento, gente. Estou acostumando a dar aula, sabe? Vocês acho que já perceberam que eu estou até um pouquinho mais devagar aqui, não estou correndo. E nós precisamos entender algo e extrair esse entendimento para que possamos botar isso em prática. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 2. Porque nós vamos falar sobre tempos, discernir e entender o tempo para viver um profético, para compreender o momento que eu estou vivendo e dentro daquilo que eu estou vivendo, eu poder atuar ou me mover profeticamente para que possa obter êxito e também chegar ao destino que Deus preparou para mim. E para isso nós precisamos ter um entendimento. A Bíblia, ela é clara, ela diz o seguinte: se você ouvir uma palavra e não compreendê-la, há capacidade do inimigo arrebatar essa semente dentro do seu coração. Então eu preciso que você entenda o que é o profético para depois nós fazermos algo, ou fazer uma oração, ou fazer um ato profético, ou qualquer outra coisa, e esse ato tenha resultado na sua vida, não seja só algo na sua emoção, de você se emocionar com algo, de você ficar emotivo por causa de um incentivo ou de uma palavra positiva. O importante é entender que, se eu não entendo o tempo qual estou vivendo, provavelmente não saberei me mover no profético para esse tempo. Não conseguirei estar posicionado da forma correta para que se mova no profético e que atinja uma atmosfera celestial e espiritual, aonde pode mudar a circunstância do meu presente. Quando buscamos algo profético, quando falamos sobre algo profético, as pessoas têm a facilidade de acreditar que vai haver muito barulho, muita gritaria,
trovões e trovoadas e relâmpagos. Mas não há necessidade disso. Pode haver isso, e muitas vezes há isso, mas isso não significa ser o sobrenatural de Deus. Não significa ser um mover profético, significa um mover no Espírito. Não significa isso, mas na maioria das vezes até acontece isso, mas não é isso que determina que algo é profético, que algo é sobrenatural. O que determina o que é algo sobrenatural é o resultado. É o resultado, Bispa Débora, de quando nós fazemos uma oração, oramos e Deus abre uma porta que o homem não podia abrir. Por exemplo, o Igor ganhou, provavelmente esse curso é caríssimo. No final do ano passado eu ganhei um curso que a grade inicial dele custava R$5.000. A grade final, 40 mil. Todo mundo já ouviu falar desse curso? Evo, né? Não é Evo, é Evo. Que fala sobre comportamentos emocionais, saúde emocional, inteligência emocional. A primeira grade custa 5, que é um curso de 3 dias. E aí tem a última grade que custa 40. Provavelmente, talvez eles não sabem o valor. Mas por que eu estou usando isso? Porque isso é sobrenatural. E isso é algo sobrenatural, o resultado. Só algo que eu imagino não é sobrenatural. E eu preciso desmistificar algumas coisas para entender o profético. E como eu vou desmistificar as coisas? Eu vou recolher aquilo que foi dado de poder para aquilo que não tem poder. Porque a diferença entre o sobrenatural e o místico, que o sobrenatural é aquilo que está acima da ação humana. E o místico é aquilo que o homem cria como um algoritmo ou como uma peça que possivelmente tem poder. E na maioria das vezes não tem. Isso é místico. Então eu preciso que você comece a entender primeiro qual é o tempo que você tem vivendo na sua vida, para depois você entrar numa dimensão profética para abrir portas. Porque se você não entende qual o tempo que você está vivendo, possivelmente você pode ter atitudes erradas. O projeto começa quarta. Mas eu quero te dizer o seguinte, já desde já, porque faz parte do profético. Você precisa entender, as nossas atitudes abrem portas ou fecham as portas. E dentro do profético não é diferente. Se há necessidade de aberturas de portas, de cura, de milagres, isso vai estar ligado ao meu comportamento, às minhas atitudes, a um alinhamento com os céus. O profético não acontece, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus não acontece porque alguém faz algo, mas porque alguém que foi direcionado por Deus faz algo e esse alguém está alinhado com o céu. Porque muitas vezes nós poderíamos pegar e ouvir tudo que é profético, tudo que é ato profético, e começar a fazer e as coisas simplesmente se desenrolarem, mas não é assim. Por isso há uma necessidade de maturidade e entender, porque eu poderia te dizer algo, mas antes eu quero ler o texto aqui, que diz assim, versículo 21, Daniel 2, verso 21. E ele, quem? Deus. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Diga assim, eu preciso entender qual o tempo ou estação que estou vivendo. Entendendo isso, eu começo a compreender e começo a me posicionar de forma correta. Com isso, começo a receber de Deus as orientações e as direções, porque profético é quando nós recebemos algo de Deus, uma revelação, um direcionamento e colocamos esse direcionamento em prática.
É um direcionamento de Deus para as nossas vidas que faz com que nós venhamos adentrar em lugares que naturalmente não posso ir, ou fisicamente não posso ir. Gente, é muito interessante nós entendermos isso. As nossas atitudes abrem portas ou fecham as portas. A mente é a porta do coração. Muitas vezes nós achamos que o nosso coração, estando com muito desejo, com muita sede de algo, isso vai acontecer. E não, porque você precisa entender as coisas e viver um profético maduro e baseado na palavra. Baseado aqui. Nós precisamos compreender isso. Por que eu estou usando esse texto de Daniel? Porque aqui fala que só Deus pode, só Deus que muda os tempos e as estações. Só Ele remove o rei e Ele estabelece rei. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ou entendimentos, e conhecimento aos entendidos. Só Ele pode fazer, e isso só pode acontecer profeticamente. Gente, eu preciso resolver algo que eu não posso fazer isso fisicamente. E só existe uma forma, então, de eu fazer isso. Como? Profeticamente. Ou seja, se movendo numa dimensão no qual não é essa física. A Bíblia diz: se tu morreste com Cristo, também ressuscitaste com Ele, e assentado com Ele estás nas regiões celestiais. Isso é o que Jesus fez, te dando condição de se mover no profético e andar numa dimensão que não é essa natural, mas uma dimensão sobrenatural. Entendendo e compreendendo aquilo que é como princípio da palavra de Deus. Então eu preciso primeiro entender o seguinte, que eu tenho que ter entendimento do que estou vivendo, porque a porta do coração é a mente. E a palavra do Senhor em Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele é as saídas da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, e não tem como você guardar o coração se não for através da mente, do entendimento, de começar a agir com maturidade, de agir, com maturidade. Comportamento e disciplina faz parte do profético. Profeta, mas o profético não é algo que vai se mover, o vento vai soprar e tudo vai mudar. Não. Não. Profético está ligado ao seu comportamento. Quase todas as palavras proféticas que são liberadas, elas estão atreladas a princípios. Ela está atrelada a um posicionamento, a um alinhamento, a uma vontade de Deus para a sua vida, para que você se comporte, e nesse comportamento você fique alinhado com o céu, e isso faça com que o sobrenatural de Deus comece a acontecer. Vou fazer aqui usar o exemplo do bispo. Gente, aconteceria o sobrenatural de Deus se ele não tivesse nenhum tipo de conhecimento na área de informática? Sim ou não? Não. Não. Mas algo sobrenatural aconteceu. Mas ele tem conhecimento na área e é algo que ele precisa. Eu quero te dizer o seguinte: você busca uma porta aberta. O profético pode mudar a circunstância, o presente nesse exato momento, mudar toda a situação, mas você precisa se posicionar. Ele fez inscrição e possivelmente fez uma prova, e depois 4 provas, e depois foi aprovado, e o sobrenatural veio no resultado. O profético é o resultado de uma ação de obediência à voz de Deus. Não existe profético sem que você ouça Deus. Não existe uma ação profética simplesmente porque nasceu um desejo no meu coração. E eu vou te falar algo, que eu preciso entender uma coisa. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo. E demais as situações que estou vivendo. Eu preciso entender, é propósito que eu estou vivendo ou oposição? Talvez você está passando, está sendo resistido
Você está passando por lutas, você está passando por dificuldade e você quer se mover no profético para que isso se resolva, certo? Não é o desejo do nosso coração, é que haja um grande mover, vento dos quatro cantos, como aquela canção que a gente cantava, bem aquele corinho, né? Vento dos quatro cantos, sopra, dos quatro cantos, e tudo muda, sim, mas eu preciso primeiro compreender uma coisa: propósito ou oposição? Talvez você está sendo resistido, e não é oposição, é propósito. E aí nós vamos entender isso. Eu preciso entender se eu estou sendo provado ou se é colheita. Porque a provação na vida de uma pessoa não é porque ele está desalinhado com o céu. A provação é para aquele que está alinhado. Se você está alinhado com o céu, você vai ser provado. Mas, para quem está desalinhado, é colheita das suas escolhas. Então, quando você começa a entender isso, isso faz parte do profético. Porque eu preciso entender quais são as jurisdições. E eu dei o branco aqui na palavra, é jurisdição e jurisprudência. E eu preciso entender isso. Quais são as jurisdições das trevas, se não existe documentos e legalidades naquele lugar ao meu respeito? Porque quando há uma jurisprudência, o que é jurisprudência? É quando eu dou legalidade a uma pessoa entrar com uma ação contra mim. Quando é jurisdição, o juiz que julgou o Lula foi o Moro. O ponto que se abriu para que eles absorvessem o Lula foi a questão da jurisdição, porque ele não tinha jurisdição para julgar o Lula. Ou seja, ele não tinha legalidade para julgar alguém fora da sua jurisdição, do seu espaço. Agora deixa eu fazer uma coisa, muitas vezes você acha que as trevas trabalham enganosamente. E eu quero te dizer que não. Quem anda enganosamente é o homem. Porque a Bíblia diz, aquele que não peca, o diabo não lhe toca. Ele só age na sua jurisdição. Só aonde ele tem legalidade. As trevas só tocam em nós quando eles têm legalidade. Eles não vêm e inventam a mentira e te tocam. Porque eles não podem te tocar se não há uma legalidade. E é isso que as pessoas não entendem. O diabo está usando de engano. Não, ele não está usando de engano. Ele não está usando de engano, ele está usando de legalidades que você deu a ele. E o profético te leva a entender que você, nessas dimensões, precisa começar a fechar as portas e as jurisdições das trevas contra a sua vida. Porque aí você vai ter condições de atuar profeticamente. Gente, no mundo do Espírito não tem como enganar ninguém. Aqui eu me comporto como uma pessoa boazinha. Mas quando eu vou para o reino do Espírito, que eu entro na dimensão do Espírito, tanto os anjos quanto os demônios me conhecem. Aí que vai ver se vai acontecer o profético ou não. Aí vai entender isso. E eu preciso entender que todo projeto que não vem de Deus precisa morrer. Por quê? Porque eu vou entendendo as questões que eu estou vivendo. Todo projeto que não vem de Deus precisa morrer. Vou te dar um exemplo. O filho de Betseba. Você acha que por que Deus matou aquela criança? Porque não era projeto de Deus. E todo projeto que não é de Deus na minha vida precisa morrer. Todo projeto que não foi projetado por Deus. Aí entra uma questão. Preciso saber se é uma promessa ou se é um desejo do meu coração. Eu preciso viver se eu estou vivendo propósito ou se eu estou vivendo oposição. Mas eu também preciso entender, Bispa Débora, se é uma questão de promessa de Deus que está na minha vida ou se foi algo que eu plantei no meu coração e esse desejo tem permeado o meu coração e eu tenho falado aos quatro cantos que isso é promessa de Deus e eu estou esperando isso se cumprir. Profético é muito além de nós entendermos apenas que é uma oração. É ter um entendimento do que acontece no reino do Espírito. E eu preciso viver isso. Por que eu estou fazendo isso com você?
porque você precisa amadurecer, porque você precisa viver o profético não só aqui na quarta, mas amanhã, na quinta, na sua casa, depois da manhã, na sexta, no seu trabalho, depois da manhã, no sábado, na escola, depois da manhã, no domingo, aqui na igreja de novo, e assim por diante, dia a dia, você vivendo esse profético, e caminhando nesse profético, e esse profético te conduzindo para um lugar aonde você vai chegar para cumprir um propósito. E eu preciso entender isso. É propósito? Eu vou dizer uma coisa para você. O propósito, ele te protege para que você chegue. Então alguma coisa dá errado quando você está no propósito. Aí você fala, não, o diabo está me resistindo, eu tenho um propósito. Eu quero chegar lá, pastor Ivone. Eu tenho um sonho, tenho um desejo, eu estabeleci um propósito. E não entendemos que nesse propósito, se eu estou vivendo tempo de propósito, esse propósito está apenas me protegendo com algumas situações que não dão certo. É proteção de Deus para que eu chegue. E a oposição é um impedimento para que eu não chegue. E eu preciso começar a compreender isso e entender isso. Se eu não entendo o tempo que vivo, qual estou vivendo, se é promessa, se é desejo do meu coração, eu não consigo viver isso. Como saber isso? Entendendo que oposição é para te impedir de chegar, mas propósito é para te proteger para chegar. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, estou perdendo. Deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa que tem autoestima, ela não precisa ganhar sempre. Se você está precisando ganhar sempre, é porque você está perdendo muito. É uma questão de provar. Então eu preciso compreender isso. Porque a proposta do inimigo está lá em 1 Reis 21. Nabote tinha uma vinha. A vinha, que é algo que simboliza algo eterno, algo profético. Sai Acabe para dar uma volta, vê a vinha de Nabote, cresce o olho e chega até Nabote e diz o seguinte: a proposta sempre vai ser: me dá, me vende, me troca. A intenção de Acabe era transformar algo que era eterno em transitório, em passageiro. Sempre a proposta do inimigo para a sua vista é tentar trocar algo que seria para ser para sempre, por um momento. Por uma situação que você vai viver por alguns dias. Todas as vezes que Acabe quis trocar, ou que ele fizesse qualquer tipo de negócio na vinha com ele, é porque ele queria plantar lavoura. Lavoura é algo passageiro. Plantou, colheu, acabou. Tem que plantar de novo. Vinha não. Vinha simboliza o eterno, o permanente. Você planta uma vinha, ela vai dando todo ano, né? O Valdeir tem uma parreira lá na casa dele. Todo ano ela produz. Se ele cortar e plantar um pé de repolho lá, ele vai dar repolho. Deu repolho aquela vez, acabou, tem que plantar de novo. A intenção do inimigo é te tirar de um profético para trazer para o natural. O natural é transitório e passageiro, mas o profético é eterno. Preciso começar a construir a minha vida com significados eternos e não temporais. Aquilo que tem tempo, aquilo que é para pouco tempo, mas construir algo que vai ficar registrado na eternidade. E isso se move através do profético, vivendo coisas eternas. Eu preciso compreender isso. Olha, eu preciso cuidar, sabe por quê? Sabe qual foi o erro de Salomão? Preciso ter cuidado. O erro de Salomão foi abrir o seu reino, ou o seu governo, a quem ele não conhecia. Ali foi o erro. Ali começou a entrar todas aquelas questões que ele viveu, que ele relata lá no capítulo 3 de Eclesiastes, dizendo que construiu para ele, botou cantores, bebeu de tudo quanto é tipo de vinho, teve quantas mulheres quis, tudo. E aí ele pega e tem no final uma consideração dizendo é vaidade, ou seja, vai passar.
é passageiro, não é eterno. Eu preciso entender e viver isso. Eu preciso tomar essa atitude de me posicionar para viver um profético. O profético não é simplesmente uma oração, mas é uma posição. É de me posicionar em relação a um reino que ele é espiritual. Um reino que vem do céu para se ser como é lá no céu, aqui na terra. Quando eu oro ao Senhor dizendo, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo que seja feito como é no céu, que aqui seja feito da mesma forma. Como acontece lá no céu, aconteça aqui neste mundo. Foi isso que Jesus disse para mim, ansiar por isso, por essa questão, pelas coisas que são do alto, não são de baixo. O tempo passa, e quando o tempo passa, o passageiro acaba, mas o eterno fica. E eu quero que você entenda uma coisa, eu preciso ter uma consciência expandida para viver o profético. Para mim viver o profético, eu preciso ter uma consciência expandida. Precisamos sair de uma visão materialista para andar sobre as águas. Não há limites com Jesus. Como que é isso, profeta? Eu vou te dizer algo. Quem vê preço não vê valor. Como assim? Na maioria das vezes, nós olhamos para as coisas como preço. E digo, não, é muito caro. Quando eu olho para algo e digo que é muito caro, eu não vejo o valor dessa coisa. Mas quando eu olho para a coisa e falo, nossa, isso aí é demais, é tudo o que eu preciso. Eu não olho para preço, eu vejo o valor que aquilo vai agregar em mim. E no profético é assim, você precisa ver o valor das coisas. Aquilo que é valoroso, aquilo que vai construir para a sua vida na eternidade, vai ficar como um memorial. Eu não preciso ganhar sempre. Muitas vezes é necessário perder, deixar a pessoa achar que ela ganhou, para que você evite grandes coisas, grandes problemas. Eu preciso começar a dar valor naquilo que realmente tem valor para mim, e isso é profético. É começar a ver no reino do Espírito aquilo que é valoroso. É não olhar para preço. É não olhar para preço. Quando eu falo preço, eu não estou falando apenas de finança, de você pagar algo, mas o preço que se paga. Aquilo que você precisa fazer, como fazer, quanto tempo vai gastar, o que vai exigir de você, quanto tempo, quanto esforço. Porque se eu não tenho essa dimensão, se eu não começo a ter uma consciência expandida e sair da vida materialista para andar sobre as águas e conectar a minha mente com a mente de Cristo para se mover nas estratégias. Porque se eu não conecto a minha mente com a mente de Cristo, eu não consigo me mover nas estratégias. E quando eu começo a me mover nas estratégias, eu começo a diminuir tempo e esforço. Todas as vezes que você usa as chaves, os códigos, os algoritmos que vêm do céu, você diminui o tempo e o esforço que você gastaria para alcançar algo. E isso é profético. O profético está aqui quando eu começo a entender e ouvir as estratégias de Deus, que tem a ver com aqueles que têm intimidade, tem a ver com aqueles que conseguem ouvir, tem a ver com aqueles que conseguem ouvir o Senhor. E eu não posso viver de estratégias antigas ou unção antigas. Deixa eu te dizer algo, unção tem validade. E todas as vezes que uma unção é desperdiçada, é fortalecida as trevas. Pesado. Deus colocou uma unção sobre a sua vida. E ela é por um tempo. Por isso que eu estou falando de tempo hoje. Esse tempo tem um tempo determinado para você se mover nessa unção. Deus é o Deus do novo. Sim ou não? Você concorda comigo? Então não adianta eu tentar usar uma unção velha. Existe uma unção nova. Aquela unção foi para aquele tempo. Se eu quero voltar lá atrás e usar essa unção novamente, eu vou gastar tempo e esforço e não vou ter resultado. Porque unção tem tempo de validade, principalmente as unções que têm propósito. Não estou dizendo de unções específicas como princípios bíblicos, mas de unções para tempo. A vida vai mudando, vai girando e Deus vai renovando a cada dia. Ele diz que como voar como águia, correr e não se cansar,
Está falando de uma unção, de algo que sempre se renova a cada manhã. Tem uma porção para cada dia? Tem. Então tem uma unção para cada dia. Se eu começar a insistir em usar uma unção que já passou, essa unção pode me gerar até a morte. Entenda isso. Existe algo novo para você hoje. Existe uma unção nova hoje. Existe um mover novo hoje. Quando eu falei que todas as vezes, Bispa Débora, que nós desperdiçamos a unção. Como se desperdiça a unção? A unção é liberada para hoje, quarta-feira. E eu não tenho coragem nem ousadia para liberar essa unção. Não adianta eu querer usá-la domingo. Passou. Aí eu vou falar assim, não, domingo eu vou usar. Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Sim, Deus é o Deus do ontem, do hoje e amanhã, mas Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus fiel. Tem uma unção para domingo. A que eu tinha que usar hoje, eu tenho que usar hoje. A de domingo, quem for ministrar vai liberar ela. E quando eu não libero ela, a unção é para quê? O que a Bíblia diz sobre a unção? A unção despedaça o... E quando eu não desperdiço a unção que eu não uso, as trevas impõem mais jugo. O que eu quero trazer para você hoje? Você precisa discernir o seu tempo. Qual o tempo que você tem vivido? Qual o tempo que você está vivendo hoje? Propósito ou oposição? Se é propósito, você precisa buscar unção para esse propósito. Não adianta pegar a unção de outro propósito que já se passou. Uma chave, ela não abre todas as portas. Uma chave, ela abre portas específicas. Deus vai estar entregando para vocês nesse plano, nesse projeto, chaves. Uma a cada quarta-feira, ou 2 ou 3 em cada quarta-feira. Mas Ele vai estar entregando chaves específicas. E chave específica para cada porta que precisa ser aberta. E elas serão abertas, porque existe uma vontade de Deus, existe um projeto de Deus, e já existe uma unção específica. Ela é específica para esse projeto. Não adianta outra pessoa vir cá ouvir e querer implantá-la na igreja deles. Não vai funcionar. Isso é maturidade. Nós estamos numa quarta profética. Deus tem algo para você hoje, agora. Quem não veio, deixou de receber. Perdeu nada. Perder porque perde quem tem. Eles nem receberam ainda, mas deixou de receber. E você vai receber. E essa unção é para você. Porque Ele sabia quem estaria aqui. É para você. Eu queria que você se colocasse de pé, eu não quero mais estender. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero ministrar você. Primeira coisa.